Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje vamos continuar falando a respeito das altares nos lugares altos ministeriais, não é? Então, hoje você vai ter a oportunidade de falar para Deus: Senhor, passei por alguns lugares, ou meus pais passaram por alguns lugares e as marcas ficaram ali na vida deles, não é? E nós queremos sair desses lugares, nós queremos abandonar esse tipo de mesa, ou às vezes até não era uma mesa de Nabucodonosor, mas alguma fragilidade humana ali, algum erro, alguma coisa nos machucou, nos feriu. E nós vamos pedir para Deus: Senhor, não queremos mais estar nesses lugares, eu preciso exercer perdão, eu preciso apresentar-me diante de ti para tirar as causas que a minha família, às vezes tem família que já pessoas que estão no nosso meio. Oh, irmã Carmen, irmã Lília, Angélica, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, às vezes tem algumas coisas aí nas nossas vidas, né, que nós temos a nossa família já veio de lar cristão, ou o marido veio, alguém veio de um lar cristão já, e as marcas ministeriais ou a cultura ministerial ficou, e agora é um UPA para apresentar o novo de Deus, é um UPA para sairmos daquela estrutura, não é? Onde só a minha igreja está certa, ou só desse jeito dá certo, ou porque você precisa ser sempre assim. Às vezes entramos, não é? Em algum lugar onde a nossa família, o ministério anterior levava, por exemplo, o grupo de crianças de uma maneira e agora temos uma maneira nova. Shalom, shalom, irmã Neide, intercessora, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Então, às vezes, entramos aí, não é, numa escola, em algo novo e aquela estrutura de raciocínio velha fala, não, tem que ser desse jeito. Então, a palavra de Deus diz para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. E isso, irmão, é extremamente difícil, por quê? Porque a gente tem algo, a própria religião, vamos colocar assim, ela não dá muita liberdade para questionamentos. Por quê? Porque a gente crê que precisa ter fé. E vem alguns questionamentos que aí a gente vai falar assim, não, mas aí eu estou duvidando. E aí a gente volta correto para aquele princípio, porque se eu não posso duvidar, se a minha essência é ter fé, e aí nós precisamos entender que a nossa fé é em uma pessoa, e essa pessoa ela vai com a unção que está em nós, que não é falsa, mas é verdadeira. E se nós tivermos humildade diante dessa pessoa, shalom, missionário Geni, Deus abençoe, glória a Deus. Então, essa mesma pessoa que habita dentro de nós, com essa unção, ela vai nos levar adiante, ela vai ser responsável por nós. Então, porque se o senhor fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, aí você fala, agora sim, como que eu vou correr dentro dessa sabedoria de coisas que eu já tenho, não é? Às vezes já temos uma sabedoria, e para abrir mão dela é difícil. Então, o Senhor vai nos ensinar. É só uma questão de nós, sem nenhum tipo de arrogância, falarmos para Deus: Deus, não sei discernir. Porque se o Senhor não der, eu vou ser sábia aos meus próprios olhos, porque é o que eu estou acostumada a fazer. Agora tem algo que o Senhor quer me revelar que seja novo, estou aqui. Eu preciso verdadeiramente que o Senhor fale para mim, me instrua, instrui-me sob as tuas vistas, me dê conselho. Não quero ser como o cavalo, nem como a mula, porque tem que colocar cabresto, não é? Um empaca e o outro corre muito. Aí um tem que puxar para trás, o outro tem que levar para frente. Então o senhor fala, não sejais como cavalo, nem como a mula, de sorte que eu tenho que pôr um freiozinho aí, né? Tem que pôr um cabresto na boca, porque senão não obedece. Mas é o nosso estilo de vida, é como nós caminhamos. E aí o Senhor está nos orientando. O teu estilo de vida não vai servir para aquilo que é o estilo de vida do céu. Então, tranquilize-se, aquiete-se em mim e me deixe te levar pelos caminhos de vida eterna, não é? Então, nós já vamos entrando aqui hoje nessa parte de ir abrindo mão. Senhor, olha, eu não sei como discernir isso, o que verdadeiramente está certo, principalmente quando nós entramos, né? Em algumas igrejas ou num ministério como esse, começa a falar algumas coisas que talvez sejam um pouco diferentes daquilo que nós vimos, e aí a cultura choca quando nós estamos numa determinada denominação, ou numa determinada tribo, ou às vezes até num determinado estilo de louvor e de adoração que aprendemos, e aquilo está arraigado, o Senhor fala, oh, agora eu quero que você se movimente dessa maneira.
não é? Lembre-se que nas guerras havia um revezamento das tribos para a guerra. Havia uma manifestação de Deus para cada uma das movimentações e cada tribo tinha o seu particular. Então vamos nos lembrar sempre, irmãos, que caminhamos em unidade. Nós não caminhamos debaixo do nosso motivo próprio, nós temos que caminhar em unidade, nós somos um corpo, temos uma característica, e a aceitação da diversidade, da manifestação do corpo de Cristo é uma característica que Deus exige de nós, é a humildade, porque Deus não vai usar só a nossa tribo, só a nossa maneira de ser e de agir. Então, precisamos dessa sabedoria aí da parte de Deus para nos ajustarmos bem dentro do ministério, dentro daquilo que é novo. Eu tive que pedir para Deus desconstruir toda a cultura que eu havia recebido, não é? Dentro daquilo que eu caminhei ministerialmente. Veja que quando nós entramos para a paternidade do apóstolo Éder, ele tem uma maneira de conduzir o rebanho, ele tem uma maneira de se manifestar, e aquela maneira a qual eu estava habituada, eu tive que abrir mão. A cada dia vamos abrindo mão. Então ele vai falando, ó, essa estrutura aqui, ó, vai, vai deixando, vai deixando. E aí a gente vai aprendendo e vai procurando segui-lo dentro daquilo que ele tem falado conosco, não é? Até a nossa igreja local sofreu uma mudança muito grande por conta disso, no sentido de horário, de dias de culto, essas coisas todas. Por quê? Porque entendemos que é uma forma mais orgânica de levarmos a igreja, e isso não é apenas dentro daquilo que é a estrutura, mas o próprio crescimento do corpo, porque as pessoas vão deixando de estar sobrecarregadas, não é? Com aquilo que às vezes a gente acha, não, isso aqui você tem que fazer, aquilo ali você tem que fazer. Não, nós vamos orando e o Senhor vai levantando as pessoas que podem auxiliar aí em cada parte. Então, o meu convite é: abra mão, dê liberdade ao Espírito Santo para que ele traga ali, não é? Tudo quanto é necessário para apresentar o novo dele para nós. Abra mão, simplesmente, Senhor, o que o Senhor quer mudar? Pode mudar, desde que esteja na tua palavra e eu possa absorver pelo teu Espírito, que é vivo para Deus. Então eu quero, eu preciso, eu me exponho para que eu possa ter o meu caminhar no teu caminho eterno. Porque estamos em revista, se estamos verdadeiramente encaixados no Salmo 139, 16. Senhor, estou dentro do teu propósito eterno para mim. A substância que eu sou, e o Senhor viu lá na eternidade passada, estou agora nessa terra vivendo de acordo com aquilo que o Senhor escreveu, bem determinado para mim todos os dias. Então é isso que eu quero viver. Eu quero viver dentro daquilo que o Senhor escreveu na tua palavra. Então eu quero estar em ordem. E o novo não pode me assustar. O novo não pode me amedrontar. O novo não pode me deixar em pânico. O novo tem que ser bem-vindo e firmado e confirmado pela palavra e pelo Espírito de Deus que em nós habita. A unção que está em ti é verdadeira. Amém? Então vamos fazer dessa maneira. Hoje mesmo o apóstolo Alexandre falou dos crentes de Bereia. Então nós precisamos ter essa graça, essa vitória aí da parte de Deus para que vivamos dessa maneira. Amém? Aqueles que vão e checam na palavra e o Espírito Santo tem ali material para nos encaminhar a toda a verdade. Então, amados, colocados essa introdução, eu quero também trazer aquilo que nós estamos fazendo. Na sexta-feira, nós encerramos falando a respeito daquilo que é a produção dos nossos pais e a nossa própria produção, não é? Não apenas na família, mas nas igrejas que passamos. Então, é um desvincularmos-nos daquilo que as igrejas que nós passamos antes tinham de cultura, e às vezes eram culturas mesmo religiosas, pautadas em Jezabel, Beelzebul, pautadas em coisas que verdadeiramente nós não queremos mais para a nossa vida ministerial, mas de alguma maneira ainda estão nos prendendo lá. Nós vamos falar para Deus, Deus, nós continuamos nessa renúncia, nesse tomar posse. Conforme eu fui falando, eu já fui falando para os irmãos, já vai tomando posse que você não quer mais isso na sua vida. Então, é o que vamos fazer. Veja bem, um versículo que eu ouvi esses dias e que eu achei muito interessante na abordagem que aqui os irmãos que estavam conversando trouxe ali para gente, ele falou o seguinte, olha, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho também autoridade para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. E a pessoa falou assim: Deus falou comigo
que eu tenho esse mandato da parte do meu pai. Deus falou comigo que o que eu fiz para ele não foi debaixo de um coração religioso, foi debaixo de um coração que queria verdadeiramente entregar. Olha que bonito, a pessoa poder reconhecer que a sondagem do seu coração, do seu próprio coração, foi feita por Deus e não pelos homens. E isso vem trazendo uma pacificação de motivações dentro do nosso coração que deve ser levada em conta. Então, o que é que você fez e eu fiz na presença de Deus? Os ministérios passados que nós passamos fizeram com que tipo de coração? Fizeram com que tipo de motivação? É dessas motivações erradas que contaminam a nossa vida, porque vai trazer competição, perseguição, inveja, vai trazer aquelas coisas ruins, não é? O sistema religioso, aquela coisa, se não for do meu jeito, não vai ser. Vai trazendo toda uma engrenagem que vai sustentar os altares da religiosidade. Mas se você e eu temos confiança e convicção, Senhor, o meu coração está tão íntegro diante de ti que foi por espontaneidade. O Senhor me deu o meu livre-arbítrio para fazer as coisas, porque às vezes as pessoas podem te taxar de religiosa. Às vezes as pessoas podem vir contra você ou contra o seu ministério anterior ou esse ministério que você está agora e falar muitas e muitas coisas. O ministério não é de Deus trazer uma condenação, falar vocês estão tudo louco, você é endemoniado, você é isso, você é aquilo, aquele monte de coisa que nós sabemos que o adversário ele vai trazer para nós, para que nós nos intimidemos. Agora, quando você e eu temos o nosso coração analisado pelo Senhor, então nós vamos sair desses ditames daquilo que o ministério anterior falou. Daquilo que aqueles que você e eu deixamos para trás, porque de alguma maneira tivemos que sair, não vão mais poder imputar sobre nós, porque nós chegamos a uma conclusão muito firme que Deus sondou o nosso coração e nos aprovou. Então, é isso que nós precisamos aprender para nos desligarmos desses lugares do passado. Porque às vezes estamos presos dentro desses lugares do passado por causa da opinião dos pastores, no caso, deram uma opinião contrária de quem nós éramos e nós ficamos submissos àquela opinião. Ou seja, entramos debaixo de um julgamento falso. E se entramos debaixo de um julgamento falso, que é a mentira, nós ficamos debaixo da cobertura do pai da mentira. Então, o Senhor vai falar para você, saia desse lugar, porque eu tenho uma opinião diferente do que você fez. Então, nós vamos sondar hoje, vamos pedir para Deus, Senhor, sonda o meu coração. Veja que existem alguns tipos de mesa. Nós já falamos aqui a respeito da Nabucodonosor e a sua mesa, o apóstolo Alexandre tem uma palavra muito forte, firme sobre isso, e a mesa de Davi, que é a mesa de Mefibosete. A mesa de Mefibosete, de Davi, é a mesa dos aleijados, dos imperfeitos, daqueles que não têm tanta constância, daqueles que sabem que são cão morto, mas que quando se apresentam diante de Deus, a glória manifestada naquele que cobre o nosso pecado e também tira os nossos pecados, nós nos assentamos a essa mesa e percebemos que somos filhos do rei. Porque assim se comportou Mefibosete quando ele se colocou com os seus aleijões embaixo da mesa de Davi. Agora, tem aquelas mesas que vão exigir os perfeitos, os maquiados, os que acham que podem fazer alguma coisa e depois o sistema usa e joga fora. Então, nós vamos precisar decidir que tipo de mesa você passou no teu passado. Qual foi a mesa a qual você se assentou no passado? Foi uma mesa de Nabucodonosor, que quando chegou uma carga nova de pessoas te excluiu? Ou quando houve algo que você trouxe de confronto, te excluiu? Ou você veio trazer uma palavra profética, um alinhamento e te excluiu, te mandou embora e falou: você não sabe nem o que você está falando, você é um menino, você é isso, você é aquilo? Não é? Ou você é uma profeta de engano, ou você é tal, assim. Qual foi o que te levou a sair ou a permanecer em determinados lugares? Qual a tua motivação? Foi por amor a Deus? Foi com um coração puro? Eu entreguei a minha vida, porque esse mandato eu recebi do meu pai, havia amor no meu coração para me entregar ao Cristo vivo. Agora, se nossa motivação estava misturada, se havia alguma coisa que verdadeiramente de cobiça, de carência, de interesse dentro de nós, nós temos que sondar. Nós precisamos permitir que isso aconteça.
Hoje, no livro de Atos, quando o apóstolo Alexandre falou a respeito que uns receberam o anúncio das boas novas do Senhor e outros desprezaram, ali ele está falando exatamente da palavra de Deus que chegou àquele povo. Então, Deus ele vai trazer uma palavra para nós, para estabelecer a justiça dele a nosso favor. A palavra julga, é isso que a palavra faz, a palavra é espelho. E ela vai trazer diante do nosso rosto aquilo que verdadeiramente é a justiça ou não do nosso Deus. Irmãos, esqueci de mandar o link para uma pessoa, só um minutinho, por favor. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender é justamente absorver aquilo que o Senhor tem para nós como argumento da sua própria palavra. Não o argumento daquilo que a igreja que te excluiu, ou te machucou, ou que te feriu, ou que apontou o dedo para você. Não é esse argumento que você e eu vamos levar em conta. É o argumento do que Deus fala a teu respeito. Shalom, shalom, irmã Daiane. Fala a teu respeito e a meu respeito. Agora, nós não podemos mais andar em ciclos de repetição. Andar de igreja em igreja, e cada vez que Deus vai trazer um confronto ao teu coração para arrancar alguma coisa que seja de Adão, ou arrancar alguma coisa que seja do ministério passado, que você não venceu, porque às vezes você até saiu daquele lugar, ou entre aspas, daquela circunstância, mas não venceu aquela circunstância, e você vai passar pela prova de novo, até você vencer. É como uma mudança de série. Então, lembre-se que o pastor Alexandre falou que tinha uma igreja que era para ele ficar. Eu falei para ele: fica, amor, a igreja vai fechar por si mesma. Fica. E aí o que aconteceu? Ele não ficou. Isso foi tipo quinta, quarta-feira, eu já não me lembro. Domingo a igreja fechou. E aí eu saí, no caso, aprovado daquele lugar, porque eu fiquei até o final, porque Deus não tinha me mandado sair, e ele saiu antes que falando. Foi quinta, ele está me ajudando aqui. E ele saiu de lá falando: eu pago o preço que for. E depois veio pagar o preço no próximo ministério. Então, são essas coisas, posicionamentos de coração. Agora, como eram os seus líderes? Como eles estavam envolvidos? Preço caro, né? Então, tem gente que fala essas coisas: eu pago o preço que for. E se esquecem. Isso que é pior. Ele não se esqueceu. Mas tem gente que quer pagar o preço que for, acha que o pecado é preço barato. Então, é dessas coisas que nós estamos falando hoje. Como está o teu coração? Quais são os vínculos que eu e você temos do ministério passado? Ou da igreja que às vezes você ainda está, mas o teu coração não está pacificado com esse lugar. Porque os altares que se levantaram ali, e você percebeu que eram altares da liderança, fizeram mal para você. Só que você vai ter que entregar o altar da tua liderança nas mãos do Senhor, porque é o Senhor que vai lidar com o altar deles. Pode até usar a sua vida, mas entre na presença de Deus, sabendo que Deus vai querer a primazia de lidar com cada um desses altares. Não é você que vai lidar, não sou eu que vou lidar. Ah, mas eu percebi, pastora, que estava acontecendo assim, assim. Percebeu? E o que você fez? Você ficou na direção de Deus? Ou você foi pôr a colher onde Deus não te chamou? Eu fui pôr a colher onde Deus não me chamou. Então, é isso que nós temos que saber. E nos desvincularmos das feridas do passado, dessas mesas malditas, que às vezes você ainda está neste lugar, mas você não precisa se assentar a essa mesa. Você pode comer direto do céu, da comida que vem do céu, estando ali. Olha, irmãos, veja, Elias, ele saiu da mesa de Jezabel de uma vez por todas. Ele foi lá para o ribeiro de Querite, não é? Aí depois foi para outro lugar que Deus o mandou, lá para casa da viúva de Sarepta, não é? E depois voltou e jamais ele esteve debaixo do sistema de Jezabel, a não ser para ficar com medo, infelizmente, não é? Mas Obadias ficou dentro do sistema de Jezabel, fazendo o serviço que Deus o mandou fazer, alimentando os profetas guardados 50 e 50 com pão e água. Agora, o problema é que não temos discernimento do que Deus está nos mandando fazer e queremos empunhar o escudo e a espada, e agora eu vou marchar e vou fazer guerra. E Deus não te mandou fazer guerra nenhuma. Você está vendo problema, defeito? Vai falar com Deus. Se Deus te mandar trazer alguma coisa, esteja livre para fazê-lo. Porque a palavra de Deus, lá em Ezequiel 3, fala a respeito se o justo estiver pecando em alguma coisa, escorregou, estiver pecando em alguma coisa, e você não avisá-lo, o sangue o Senhor vai requerer de você.
Ele vai ter problema, o justo, mas o sangue ele vai requerer de você. Agora, olha a nossa responsabilidade. Então, não podemos levar as coisas de qualquer maneira dentro da casa do Senhor. Então, aqui, amados, os altares levantados por nossos pais a falsos deuses, nossos pais espirituais agora. Estamos tratando de ministérios. Então, já englobe, se você é de uma família crente, já englobe dos seus pais. Agora, se você a pessoa que está, né, dentro da igreja e seus pais não foram, assim, englobe os seus pais espirituais, as igrejas onde você nasceu e que você passou. E pode ter toda uma doutrinação aí humana dentro de você. Pode ter toda uma doutrinação que às vezes até estava dentro da igreja demoníaca. E nós vemos que quantas coisas estamos limpando dentro da igreja que verdadeiramente são de demônios e estão dentro da igreja. Não é? Nós precisamos ter esse entendimento e não falar, ai meu Deus, estava tudo certo. Não, irmão, onde está o homem? Aliás, onde está o homem? Aí está a imperfeição. Então, quando as pessoas vão chegando dentro da igreja, às vezes chega tanta gente, presta bem atenção no que eu vou falar, chega tanta gente de uma igreja que está morrendo ou acabando, ou está debaixo de ataques, chega tanta gente dentro de uma outra igreja que traz a atmosfera que estava naquela igreja. A igreja aqui estava saudável, ó. E aquele povo vem vindo. A outra igreja que está se desmanchando, se perdendo. Aí vem aquele monte de gente. O adversário que estava lá, irmãos, por causa daquilo que contaminou o coração, vai entrando aqui, nessa igreja que estava limpa. E a igreja, às vezes, por não ter discernimento do que está acontecendo, só vai abraçando os membros ali, porque, ai, que legal, minha igreja está crescendo, está vindo de outra, e ainda se tivesse regozijando com a queda da outra igreja, meu Deus, é um prato cheio para o adversário vir e fazer a mesma coisa que estava fazendo lá. Simplesmente porque houve um monte de gente que veio já contaminado com o espírito da murmuração, da crítica, do falar injurioso, do dentro que aponta. Aí vai contaminando o ambiente. Então, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, onde eu estou, onde eu estava, como está tudo isso agora? Eu já me desvinculei daquelas estruturas religiosas. Sério, irmã, muito sério, querida. Nós vimos igrejas ruírem por conta disso. As pessoas vão chegando, vão chegando. Eu e meu esposo falamos, ó, não é? E daqui a pouco, infelizmente, irmãos, nós precisamos ter muito entendimento no sentido de humildade mesmo, um entendimento para com humildade. Nós não somos nada, por isso nós abrimos aqui falando, seja sábio aos teus próprios olhos, sabe? Não entre nesse lugar, ah, eu já sei, já faço, o adversário trabalha assim, assado, cozido, frito, eu já sei toda a estratégia dele. Sabe nada, nós não sabemos nada, irmãos. E também não sabemos as estratégias que Deus vai usar para tirar as coisas de dentro de nós. Não sabemos nada. Sim, não sabemos nada. E nós queremos dar uma de, ah, eu sei, sabe? Ah, então tá bom. Mostra para mim, então. Eu já contei aqui o testemunho do Daniel Yoder, marido da Rebeca Brown, que Deus falou com ele quando teve uma perda de energia na casa dele e o Senhor falou para ele, e ele reclamando, né, diante do Senhor, o Senhor deixou, o Senhor isso, o Senhor aquilo. E aí o Senhor falou para ele, pega a tua Bíblia e lê João 10:10. E ele falou, João 10:10, eu sei de cor, não precisa ir lá ler. O Senhor falou para ele, você sabe? Leia, então. Ou seja, fale, decore, então. Ele conseguiu falar uma, não é? E aí, Deus teve que trabalhar na humildade dele, porque ele não estava pronto para receber aquela revelação sem Deus ter que mostrar para ele que ele era orgulhoso. Então, primeiro Deus teve que mostrar que ele não sabia nada, nenhum versículo que ele estava acostumado a falar um monte de vezes, porquanto era homem de libertação. Então, Deus primeiro teve que ele fazer ele ter um esquecimento para quebrar a força do orgulho dele, para poder trazer o princípio da palavra de Deus. Então, o que eu e você sabemos? É melhor nós pormos a boca no pó, talvez haja esperança. Mas aí nós já ficamos, não, porque eu sei, porque eu já passei por isso, já passei por aquilo, já estou vacinado disso, está vacinado daquilo. E o adversário vem com uma configuração nova e nós precisamos de muita misericórdia da parte de Deus. O adversário, amados, ele é um camaleão todos os dias. A palavra de Deus diz que ele se transforma em anjo de luz para tentar nos enganar, nos ludibriar. E quem somos nós? Mas a palavra de Deus nos diz que é o Deus lá em Jó. Eliú falando para Jó.
Deus nos faz mais sábios que as aves do céu, é um princípio. Princípio que vai fazer com que eu e você sejamos mais sábios, que as aves do céu são, é a linguagem profética para demônios. Então, a sabedoria que o adversário tem, as trevas, para nos confrontar, nos enganar, nos encantar e nos iludir, o Senhor está falando. Eu tenho uma sabedoria mais alta, mas é dele. Não é inerente a nós. É ele que nos faz mais sábios que as aves do céu. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, aquilo que você falar, não, isso aqui está tudo bem, está legal, deixe Deus sondar, deixe Deus passar, se abra, se renda. Fala, Deus, eu descobri que nada sei. Paulo fala sobre isso. Ó, se você acha que você sabe alguma coisa, você verdadeiramente está provando que você não sabe nada. Quando ele vai falar a respeito do o amor, o saber ensoberbece e o amor constrói. Então, o que verdadeiramente constrói? O amor. E o amor está em quem? Em Deus. Vai querer amar com o seu amor, saber com a sua sabedoria, fazer as coisas em você mesmo, em mim mesma, nós não vamos conseguir. Então, um dos altares que pode ter ficado muito firme dentro de você e de mim é o altar da autossuficiência, que veio dos nossos pais, onde você não via dependência nenhuma da parte de Deus, e às vezes até por isso aconteceu tudo que aconteceu contra a tua vida, porque não houve dependência da parte de Deus, da vida deles, e isso pegou você, segurou você pelos pés. E aí, porque você desprezou, às vezes, aqueles homens, aquelas mulheres que fizeram o que fizeram contra você. E a palavra de Deus diz que aquele que, com a medida que você medir, você vai ser medido. E às vezes ficamos presos, porque medimos os irmãos, e daqui a pouco estamos fazendo igual, igualzinho. Por quê? Porque falamos, se fosse eu não faria isso. Não. E aí o Senhor dá a oportunidade da gente saber o que a gente faria, porque tudo vem dele. Então, irmãos, são essas manifestações, altares levantados por nossos pais, entre aspas, né, evangélicos, ministros, ministérios onde fomos gerados. Como era o comportamento? Se era um comportamento de independência de Deus e você saiu de lá criticando e apontando o dedo, desprezando, provavelmente você tem essa marca e essa estrutura dentro de você. Provavelmente eu tenho essa marca, essa estrutura dentro de mim, se eu não apresentei diante de Deus para quebrar. Não é? Mentir é outra coisa que pode acontecer, é o mentir para nós de novo, nos abandonar de novo, trazer a ferida aberta de novo. Por quê? Porque às vezes, nesse lugar onde nós estamos carregando a carga da orfandade que queríamos que fosse saciada naquele outro ministério. E nós entramos nesse com o mesmo tipo de carência. Aí o que vai acontecer? De vez de olharmos para Deus, nós continuamos olhando para os homens, pedindo as migalhas que os homens podem nos dar. E aí Deus vai fazer verdadeiramente você e eu me decepcionarmos de novo. Por quê? Porque o Deus verdadeiro não são os homens. Os homens, aqui eu coloquei lá, os homens de Deus, o marido, o filho, a igreja, o homem de Deus, a mulher de Deus, não são Deus. Deus é um só. E ele é eterno, e ele é soberano, e ele é perfeito, ele é único. Então, irmãos, aqui nós, às vezes, carregamos isso. Às vezes, igrejas foram abertas por conta de uma carência. E você entrou nessa igreja achando que estava tudo bem. Igrejas, amados, que foram construídas dentro de famílias inteiras que saíram de igreja. A igreja X lá estava tendo problema com a família inteira. Então, era ministério de louvor, era pregador, era um monte de gente trabalhando dentro da igreja. Aí, de repente, deu problema com um. E aí, todo mundo da família saiu, sem perguntar para Deus. O problema era com um, aí todo mundo saiu da família. Aí, coloca lá, a igreja dos crentes mais ungidos do mundo. E aí você entra nessa igreja com seu coração purinho. Aí, de repente, você vê, você está debaixo de uma egrégora. Por quê? Porque eles fizeram algo debaixo de uma força-pensamento. A força-pensamento da mágoa, da ferida. E você entrou nesse ambiente. E daqui a pouco você está ferido também. Está contaminado, exatamente. Porque saíram de lá, não porque Deus mandou, saíram de lá porque foram feridos. E não ouviram a voz do Senhor. A ferida falou, a ferida tomou forma, a ferida se transformou em alguém digno de ser adorado. E aí, a partir disso, vamos levantar o culto. Então, vamos levantar alguém que possa sustentar culto. É dessas coisas, são essas coisas que eu quero trazer hoje, para nós nos desligarmos.
para nós entrarmos na presença de Deus e falar: Senhor, eu não vou ficar nesse lugar mais. Eu não vou permitir que essa contaminação fique mais. Eu não estou mais nessa mesa de Nabucodonosor. Essa mesa onde sistema, seja ele de ferida, seja ele de perfeição, seja ele para alimentar o sistema de governo do rei, seja uma mesa faraônica, eu não vou mais ficar construindo pirâmides para o adversário. Porque a pirâmide o que é? Tem um faraó lá em cima e toda a camada, não é? Da população embaixo servindo. E por que tem um monte de gente servindo o sistema? Porque tem cobiça no coração. Então, pastores e ovelhas, eles se merecem, vamos colocar assim. Então, nós precisamos entender isso, porque se você está com um problema no seu coração, e como eu disse, um acúmulo de gente com o mesmo problema de coração pode ser um risco para uma igreja saudável. Se não tiver verdadeiramente, às vezes, os profetas, os atalaias que começam a ser torre de vigia, começa a perceber que está havendo uma mudança no reino espiritual, na atmosfera espiritual contra a igreja. E aí, por conta disso, vão sendo contaminados. Mas, normalmente, o que o pastor está oferecendo, e se há malícia, ele vai trazer as ovelhas maliciosas também para dentro daquele lugar. Por quê? Irmãos, o que faz uma pessoa colocar dinheiro embaixo do pé de uma pessoa e beijar o pé da pessoa? Mesmo ela falando em nome de Jesus, não sendo uma igreja, como vamos colocar assim, uma igreja que tem nome de igreja evangélica. O que faz esse tipo de coisa? Quem vai fazer isso? É aquele que também tem cobiça no coração. A pastora fez e o fiel concordou. Agora, por que concordou? Porque há uma cobiça que o enganou. Há uma carência que o enganou. Então, quando entramos em determinados lugares, por isso estamos falando de motivação. Eu entreguei a minha vida, fiz por amor, amor a Deus, não é amor a homens. Então, comecei a servir de todo o meu coração. Eu comecei a servir, olha, eu posso, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, ainda que temeroso, ainda que temerosa, eu posso servir com o meu dom. E você começa a servir com o seu dom, não porque você quer aparecer, mas porque você vai servir com o seu dom, porque você percebe que há uma lacuna, há uma necessidade, Deus está falando com você, vá preencher esse vácuo. Aí vai ser legítimo. Agora, se nós estamos atrás das nossas próprias carências, ou se nós estamos atrás, que nem a minha, sim, isso mesmo, cada Jezabel tem uma Acabe. Sem Acabe, presta bem atenção que eu vou falar, sem Acabe não existe Jezabel. Se a tua carne está verdadeiramente na cruz de Cristo e as suas carências estão pacificadas, estão totalmente saudadas em Jesus Cristo, não há mais dívida entre você e o próprio Deus, então não tem espaço para Jezabel. Porque você e eu estamos sarados. Mas se verdadeiramente o nosso coração está cheio de carência, o que vai acontecer? Ela vai usar e vai tomar a tua vida para ela usar a tua vida para ser o anel de selar dela. Porque ela precisa de um corpo. Ela precisa de uma estrutura. Ela precisa dar lugar para a força, pensamento para que ela é. Assim como Baal, assim como o faraó, assim como aquele outro lá que falamos aqui, Nabucodonosor, as nossas carências verdadeiramente sustentam esse tipo de império. São as nossas carências, as nossas cobiças. Então, nós precisamos deixar de usar as nossas máscaras e permitirmos a sondagem do nosso coração. E falarmos para Deus, Deus, eu fiz isso de que maneira? Qual é a maneira que eu fiz isso? Às vezes começamos bem, nos perdemos no meio do caminho, às vezes já entramos com essa contaminação e depois no meio do caminho vamos sendo libertos porque vamos entendendo as coisas, mas a verdade é, irmãos, que nós precisamos ter uma séria convicção de que Deus é quem está nos movendo, para que Ele venha suprir as nossas carências, até porque você e eu vamos ser provados nisso. Você vai ser provado nisso. Você está fazendo isso por quê, filha? Ah, é por causa disso. Então tá bom. Aí você é resistido. Aí você não é ouvido. E aí você fala, ah, Senhor, mas eu fiz, ninguém nem deu uma pelota. Aí você vai falar, você fez. Aí Deus vai te falar, você fez para mim ou fez para o homem? Aí você vai ser provado. Aí vamos ver se seu coração vai passar no teste ou não. Ai, Senhor, eu executei lá uma obra aí, ó. Ninguém foi. Irmãos, quantas vezes pregamos sozinhas na internet? Não tinha ninguém assistindo, eu e Deus. E eu continuei, não por minha causa, mas porque Deus era em mim. E Ele resolveu me provar. Filha, então você quer como que eu posso dizer?
esse ministério? Uhum. Falei, ah, então tá, né? Meu esposo pediu, agora saiu, as irmãs saíram, ficou a missionária Fátima. Tinha vezes que ela podia entrar, tinha vezes que ela não podia. Então, tinha vezes que era verdadeiramente eu e o Senhor. Mais de um ano, né, missionário? Ninguém podia entrar, ninguém estava. E Deus simplesmente foi vendo. Você quer isso? Você quer? Você vai ter que ver, irmão. Até o teu coração está purificado. Puxa, mas ninguém colocou nem um joinha? Não colocou. A quem você está prestando serviço? Então, são coisas que às vezes vêm dos lugares que nós passamos. Nós já tínhamos um pezinho nesse lugar. E agora, nós estamos com os dois pés. Agora, veja bem, irmãos. Nós precisamos entender. Dentro do reino de Deus, a gente entra, irmãos, com o nosso espírito. A nossa alma está toda bagunçada. E ela vai precisar ser consertada. Por isso temos sempre falado, joga esse advogado fora e deixa Deus falar para você, filho, você não é quem você pensa, filha, você não é quem você pensa, é ruim demais, deixa eu te organizar. Teu espírito já está comigo, você já é meu filho, minha filha, seja saciado nisso. Agora deixa eu te organizar. Então, se você veio num ministério onde havia, vamos lá, aqui, ó, quer ver, ó, mentir para nós mesmos. Aí, por que caem os valentes? Vamos pegar aqui esse gancho. Aqui, ó, por que caem os valentes? Por darem a si mesmo a glória. Veja aqui, em como que é aqui? No texto, Samuel, 1 Samuel 15, 12, 13. Veja ali, ó. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou alguém anunciou, né? Já chegou Saul ao Carmelo, ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando a volta ao Carmelo, eis que levantou para si, meu Deus, vou ler tudo de novo. Sangue e fogo. Peraí. Por que os valentes caem? Porque dão a si mesmos a glória. Veja aqui. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Irmãos, o que aconteceu aqui? Saul teve uma batalha contra os amalequitas e ele pegou o rei Agag e levou para a sua cidade e levou algumas ovelhas, alguns animais desse povo. Mas ele teve vitória, porque Deus falou: vai lá e destrua. Ele destruiu aquele povo. Não fez da maneira de Deus, mas fez. E aí o que aconteceu? Chegou Samuel e começou a ir para a casa de Saul para falar com ele. E aí foi avisado para ele, ó, ele levantou um monumento para ele mesmo e foi lá para julgar. E Samuel foi atrás dele para dar uma sentença da parte de Deus. Por que caem os valentes? Porque levantam monumentos para si. E ele foi cair, não lá quando ele foi morto pelas mãos dos filisteus. Ele caiu quando verdadeiramente ele começou a fazer o altar a si mesmo. Ali ele caiu. Foi a queda, a primeira, e aqui, como que eu posso dizer? Alinhou todo o resto profético da vida de Saul. Porque ele começou a desobedecer a Deus de uma maneira irrevogável. Não é? Dentro do coração dele já não tinha espaço para ouvir a voz de Deus, tanto é que Deus falou: ó, vou levantar para mim, já levantei para mim um outro que seja melhor do que a tua pessoa. E muito pouquinho depois desse capítulo 15, depois do 12 e do 13, você vai ver lá Samuel falando para ele, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. E deixa eu pegar para ler aqui, porque é exatamente isso que nós estamos tratando hoje. É essa manifestação aqui de Saul, porque vai falar a respeito da idolatria e dos ídolos do lar. Porque esse jovem, o Saul, ele era um jovem ferido. Ele era um jovem nacionalmente ferido. Ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim passou um sufoco muito grande. E ele, um homem orgulhoso. E aí o que acontece? Depois, se alguém quiser, leia lá a respeito do que aconteceu com a tribo de Benjamim no livro de Juízes, nos últimos capítulos. Amém? Aí respondeu lá, é, no, no, no 15. Respondeu Saul. É, antes, vamos voltar aqui um pouquinho.
no 11, no 12, né? Então, Deus havia falado no 11 para Samuel que ele havia se arrependido de constituir Saul, falou que ia levantar um homem para ele, de acordo com o coração, e aí Samuel pegou e foi atrás de Saul. E então, aí vemos aí. Depois, aqui no. Vamos ver qual é o número do versículo que fala que o. Oh, meu Deus, não estou conseguindo achar. Caminha, pecadores, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui, 22. Aqui. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas feito. Então, veja, ele está anunciando aqui cultos do lar, idolatria e cultos do lar. O que é culto do lar? É aquilo que o pai e a mãe ensina num geracional. Vem cá, filho, ó, esse aqui é o santo que a gente adora, isso aqui é a entidade que a gente adora, isso aqui é o Deus que a gente adora, e vai ensinando para a criança. Aí chega as casinhas, chega as festas, chega isso, chega aquilo, e a criança vai sendo inculcada. Cultos do lar. A cultura familiar está sendo passada de geração em geração. É essa cultura aqui que nós estamos falando que é necessário ser destruída. A cultura do lar espiritual que você e eu habitamos por um tempo e aquilo formou, às vezes, uma obstinação de coração, formou uma rebelião, que é exatamente a feitiçaria e a idolatria. Mas nós estamos com ela dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque não aprendemos a destruir isso. Porque ainda estamos no sistema religioso que nós aprendemos. É por isso que nós estamos falando que às vezes você pega uma igreja e fala assim: essa igreja aqui está me perseguindo. Às vezes você tem ali algum tipo de destaque e tal, e de repente parece que vem uma perseguição, e você fala: vou embora porque aqui não tem espaço para mim, e você vai embora. Só que aí você vai e abre uma igreja como se fosse uma filial da igreja que você estava. É igualzinho. A liturgia é a mesma, o que você prega é o mesmo, não tem uma característica que é sua, que Deus deu para você. Você não tem uma voz profética legítima do testemunho de Cristo que nasceu no teu coração. Você é aquele que está replicando a igreja anterior que você estava. Então, o que aconteceu que você está replicando? Cadê a tua autenticidade e a minha autenticidade? Não tem. Por quê? Porque nós só rompemos com aquela estrutura no sentido de estar debaixo de um comando, mas nós levamos a estrutura junto. Então, é dessa manifestação que Deus está falando e fazendo hoje. Então, eu creio que nós devemos fazer amanhã, nós vamos entrar amanhã com Santa Ceia e vamos clamar ao Senhor, não é? Vamos ver certinho como vai ser isso, para que saiamos das mesas de Nabucodonosor, dos pirâmides de parar de levar tijolo e palha, não é? A argamassa ali para construir as pirâmides faraônicas, parar de alimentar o sistema do Egito, parar de alimentar esse tipo de manifestação das trevas, não é? Esse tipo de manifestação aqui que houve em Saul, onde nós fomos doutrinados a receber um tipo de palavra, um tipo de estrutura, um tipo de liturgia, e hoje que o Senhor quer te dar algo novo, você não consegue aceitar porque você foi doutrinada dentro dos cultos idólatras do lar espiritual que você nasceu, dentro do culto de rebelião, dentro do ministério espiritual que você nasceu. E você está replicando isso e não percebe. Porque ali tinha um monte de coisa que você achou, ai, que estrutura boa, vou replicar. E Deus está falando para você, saia dessa estrutura. Quantas pessoas não estão presas no mesmo, na mesma estrutura que havia numa igreja e agora Deus removeu a igreja, mas a pessoa continua estruturada. É exatamente aquilo que o Senhor falou: eis que te tirei do Egito e da casa da servidão. Só que a casa da servidão está dentro de nós, porque não queremos o novo de Deus. E Deus está martelando, martelando. Saia dessa estrutura, você não serve mais esse lugar. Para de replicar esse modelo ultrapassado. Como Davi quis replicar o modelo de trazer a presença da arca para Jerusalém.
Ele falou: eu quero trazer a arca. Olha que motivação tremenda. Eu quero trazer a arca do Senhor para a minha casa, para o reino de Israel, ter o seu rei centralizado na capital. Excelente. Só que ele não consultou a palavra. E aí ele foi fazer a trajetória da arca até a cidade de Jerusalém, onde ela estava, foi fazer no modelo dos filisteus, que tiveram que devolver a arca lá para uma cidade que agora eu não me lembro o nome. E a arca estava julgando os deuses daquele lugar, estava julgando o povo daquele lugar, dando tumores, derrubando o deus e arrancando a cabeça do deus, e arrancando as mãos daquele deus e falando: eu sou Deus, e aqui ninguém reina. Eu sou Deus e eu quero estar no meio do meu povo, não vou ficar no meio do povo que não me conhece. Eu quero voltar para minha casa. Até que eles levaram a arca do Senhor para um lugar que era de direito de Deus. Aí Davi, vendo, depois que estabeleceu o seu reino, falou: eu quero a presença da arca. E às vezes você está dentro do ministério, você está no lugar certo, e você quer fazer a coisa certa, só que você está estruturado no carro de boi. E não vai dar certo. Deus vai falar: queima os carros de boi, filha. Queima. Ei, filho, queima os carros de boi. Eu não vou atuar dessa maneira. Eu não quero uma réplica daquilo que serviu para aqueles que não me conheciam, que não tinham a lei, não tinham a palavra, não sabiam que eu requeiro o sangue para chegar até o lugar onde eu tenho que ser transportado e ali vocês me colocarem em adoração. Eu vou requerer sangue. Alguém tem que morrer para eu poder chegar. Até que o Cristo vivo se estabeleça. Não replique esse sistema falido, está dentro do teu coração. Você tem que permitir que Deus acabe com isso. Meu irmão, minha irmã, vai doer. Mas também a glória do Senhor vai se manifestar. Porque depois, Davi veio saltando, como fez Davi, não é? A Ademar de Campos, quem conhecer a música do Ademar de Campos vai denunciar uma idade e tanto, não é? Como fez Davi diante do Senhor com toda a força eu dançarei perante o Rei dos Reis. Então, Davi vem dançando diante do Senhor depois que alinhou 3 meses. Não ri, irmã. É, Davi veio dançando na presença de Deus, todo alegre, depois de 3 meses na arca do Senhor, na casa de Obed-edom. Davi teve que ser curado. Ele era o apóstolo daquela carreata da presença de Deus e ele se enganou na forma de trazer a arca. Se enganou, irmãos, porque ele falou: vou trazer a arca. Aí depois ele: como vou trazer a arca da aliança da presença do meu Deus? Já teve morte. E aí ele se humilhou diante de Deus, trouxeram os livros e aí falaram: é assim que faz. E ele obedeceu, porque Davi era um homem de obediência. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é que Deus está falando para nós. Tem altares que estão clamando porque nós estamos insistindo em replicar altares que Deus não aceitou, altares que Deus está mandando a gente destruir. São os altares que falam nos lugares altos dentro da cultura evangélica, dentro da cultura daquilo que você viu, às vezes, os seus líderes fazer, e que você sabe que agora não coaduna mais, que você não se liga mais, precisa desconectar disso, não é mais o teu tempo. Coisas boas e ruins. Porque as coisas ruins são boas, aliás, são fáceis da gente detectar. Não, isso aqui não é para eu fazer, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, e está tudo bem. Só que existem coisas boas que os líderes fizeram, que são estruturas, vamos colocar assim, aplicáveis e que parece que funcionam e que você quer trazer a todo custo junto com você, e Deus está falando: não estou atuando mais dessa maneira. Deixa essa estrutura para lá. Não quero mais agir dessa maneira. Nós precisamos entender que Deus ele trabalha dentro daquilo que é a vontade dele. Às vezes ele não tem mais isso para você. E você vai ter que tirar essa capa religiosa. Me lembro uma vez de um sonho que o próprio líder do lugar teve um sonho que havia um avião que estava para decolar. E ela chegava com uma roupa tipo que caracterizava o lugar anterior, o ministério velho que ela estava. E aquilo a impediu de entrar. A roupa não batia. Deus estava falando para ela: filha, eu tenho um lugar diferente para te levar, só que essa roupa não cabe mais. Joga fora. Joga fora essa cultura, a cultura da desaprovação, a cultura de que você foi perseguido, a cultura que você só fala batata, a cultura que você é bruxa, a cultura que você é. Meu Deus!
A cultura que colocaram em você, que você tinha que andar com a armadura de Saul. A cultura que fizeram com que você tivesse que ser perfeita, com que é perfeito, inteligente, sábio, bonito, se assentar à mesa. Joga fora essa cultura de perfeição que socaram dentro de nós, a cultura do legalismo, rigor ascético, uma exterioridade. Vá para a cultura do relacionamento com Deus. Deus tem falado isso comigo a respeito do relacionamento. Filha, é relacionamento. Nem o princípio que eu dou para vocês pode ser endeusado, porque isso acontece muito, irmãos. Nós pegamos um princípio, é a pauta, e aí endeusamos aquilo. A pauta vai me trazer a solução. Porque aí eu vou fazer a pauta, e 5 dias, e 10 dias, e 20 dias, e 21 dias, vamos pegar, né? Dentro do ciclo, 7 dias, 21 dias, 28 dias, e aí eu vou estar no ciclo de bênção do Senhor. Aí nós pegamos o ciclo e endeusamos. Nós pegamos a pauta e endeusamos. Pegamos o tempo, estações e endeusamos. Aí nós pegamos o horário em línguas e endeusamos. Pegamos a libertação, a intercessão e tudo quanto é ão dentro da casa do Senhor e endeusamos. Aí Deus fala, e eu? Eu sou uma pessoa, eu não sou um sistema. Eu sou uma pessoa, eu não sou uma prática espiritual. Eu estou na prática para ajudarem vocês terem entendimento e sabedoria da minha parte. Mas eu não sou a sua prática espiritual. Eu sou uma pessoa divina e quero me relacionar com você. Dentro daquilo que é o seu se achegar a mim, eu libero para você as coisas que eu tenho entendimento, conhecimento, e é uma parte de mim para você, eu te alimento. Mas o que eu quero mesmo é estar com você. Então, não levante, em nome de Jesus, nenhuma prática acima da pessoa bendita do Senhor Jesus. Não levante nenhuma estrutura, como tem gente que fala, a minha igreja é a melhor. Para com essa tolice, em nome de Jesus. Não somos melhores que ninguém, nem melhores nem piores. Somos diferentes, temos originalidade, somos autênticos. E é isso que precisamos viver. Então, amados, o que acontece? O adversário, ele quer trazer esse tipo de marca, onde nós deixamos o relacionamento com Deus e nos relacionamos com as práticas. Agora eu tenho que fazer 3 pautas, tomar 2 santas ceias e depois assistir o apóstolo Alexandre na oração da madrugada e aí a solução vai chegar. Não é isso. Nós temos que nos achegar a Deus e Ele vai falar o caminho que você vai trilhar para poder vencer qualquer situação. Irmãos, às vezes a gente passa por situações tão tremendas, né? Esses tempos fomos fazer uma ministração e aí o Senhor falou, eu quero que você use essas 2 coisas, descanso e promessa. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Descanso e promessa? Sim. Para cada ponto levantado pelo adversário, você vai pegar uma promessa minha e você vai liberar essa promessa num lugar de descanso. Nunca tinha usado essa estratégia. Nova. Mas a estratégia não é Jesus. A estratégia veio porque eu estava me relacionando com Ele. Ô Jesus, como é bom que o Senhor está aqui comigo. Ô Jesus, que eu estou conseguindo ficar perto do Senhor. Ô Jesus, como é maravilhoso estar na tua presença. Senhor, não quero pensar em mais nada. Quero só estar aqui. Aí, a partir do momento que eu fui falando aquelas coisas para Deus, Ele foi me dando direcionamento de coisas que eu precisava fazer. Mas primeiro eu estava me alimentando do meu Deus, da presença dEle. E às vezes você está atrás de solução do teu problema. Você e eu estamos atrás de que Deus dê resposta. Você é atrás do princípio, eu e você estamos atrás do princípio que vai funcionar para essa situação aqui. Irmãos, teu coração está indo lá, está tudo bem. Nossa, estou aqui. Oh, Jesus, teu coração está puro, mas às vezes a maneira de você abordar o Senhor não está. E você vai precisar ser maduro, madura para isso. Falar, Senhor, olha, meu coração está puro até. Só que, olha aí, eu preciso entregar a minha vida e pegar a minha vida verdadeiramente, pedir que o Senhor analise a minha vida e deixe Deus te analisar. Eu estou entregando a minha vida, eu quero voltar a este lugar, porque o que eu estou fazendo é de coração sincero, então não quero me perder de ti, não quero ser
religioso, religiosa, não quero estar debaixo do ditame de Belzebu. Não quero estar debaixo das manifestações de Jezabel. E o que é que Jezabel faz? Ela faz com que a gente tire o foco do Senhor e coloque em ferida no sistema, coloque nas estratégias, coloque, porque, irmãos, pensa nós da intercessão, pensa você da intercessão, da libertação, ou aqueles que falam, né? Ah, entra por esse caminho, ora em línguas, tem a revelação disso, daquilo e tal, busque isso. Às vezes o tripé, às vezes de ministérios. Nós éramos do ministério que era para orar e ler ao mesmo tempo. Você ora a palavra orando em línguas, você vai orar bastante em línguas, e tinha mais dois tripés, não era um tripé, na verdade, né? Era quatro fundamentos ali muito fortes, né? Era a adoração, mas o orar, ler e a oração em línguas tinha mais um, eu não lembro. Meu esposo, se lembrar, ele coloque. Então, irmão, só que isso daí são práticas espirituais. Isso daí não é a pessoa de Jesus Cristo. Então, é exatamente isso. Imagine a gente da intercessão, cheios de pauta, não é? Cheios de já uma certa instrução. A gente que mexe aí, vamos colocar assim, que ensina tempos e estações. O quanto nós podemos nos apegar nisso? Bom, agora o mês de é o tempo de outono, o meu adversário é Maate, e daqui a pouco já vai entrar o Hades. Ah, então é a parte da morte. Ah, tá. Então, o ano passado eu entendi que eu venço a morte através do sangue de Jesus. E aí esse ano você quer usar o sangue de Jesus de novo. E aí Deus está falando, filha, foi para aquele ciclo, foi para aquele tempo, foi para aquele outono. O tempo é descanso, sim, na minha presença, porque eu já tabernaculei com vocês e antes, em dezembro, perdão, no verão, no final do verão, eu me apresentei no campo. Elu, o Senhor está no campo. E o que ele veio fazer no campo? Estar conosco, em intimidade e em guerra, se preciso for. Mas eu vou descansar nele, não é assim? Outono, chegamos no outono. Então, o Senhor está no campo, o que que eu vou? Eu vou para a intimidade, irmãos, para eu poder descansar. Inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar, aos seus amados ele dá, enquanto dorme. É isso que Deus está falando para nós. Então, você vai para o descanso, você vai se relacionar com Deus, e aí ele vai falar para você, você pode até fazer guerra, mas vai aqui com a minha presença, depois de ter ficado comigo. É isso que precisamos. Mas nós pegamos tudo pronto, tudo embalado, empacotado em série e queremos romper ciclos de repetição com a receita do ano passado. Não vai funcionar. Porque Deus é novo, nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça. O que ele quer de verdade, irmãos? Você já pensou o que é que Deus quer de verdade? Sabe o que ele quer de verdade? Relacionamento. Porque amor, o amor verdadeiro quer relacionamento, irmãos. O amor verdadeiro, ele não quer as fórmulas, não quer lá entregar a forma para você e você fala tchau. O amor verdadeiro não quer você vai lá na presença de Deus e pega um versículo e fala, ai, que princípio tremendo, hein? Tchau. Sim. Primeiro, como a irmã está falando aqui, Deus falou para Moisés, bate na rocha. Depois ele falou, fala. Porque o sacrifício de Jesus já foi feito. Agora você fala, se relaciona. Agora você conversa. Agora nós vamos extrair de Deus o alimento para nós. Não é a estratégia, é o fresco de Deus, é a novidade de vida, é o maná que tem que socar para vir a revelação, para nos alimentar. E enquanto socamos o maná, falamos com Ele. Então, você quer descanso, você quer fazer essa batalha espiritual aqui de altares falsos que foram levantados dentro do teu coração e do meu coração? Vamos vencer Geia, Jezabel, Moloque e Baalzebub ou Beuzebu. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar para Deus, Deus, eu fiz altares sim. Onde eu passei fez altares, fez estruturas sim. Fizeram um monte assim. Mas eu quero me livrar disso. Então amanhã você venha com pelo menos duas intenções. Primeiro, liberar, porque você não é credor, você é devedor. Amém? Eu e você somos devedores do amor de Deus. E a segunda mentalidade, Senhor, eu quero verdadeiramente sair dessas estruturas. Eu vou sentar na mesa de Davi, vou ser um Mefibofé.
Mefibosete. Eu vou ser um destruidor da vergonha. Eu não vou ser um propagador da vergonha. Vocês já ouviram essa palavra muitas vezes, mas é como eu estou dizendo, haverá um óleo fresco para nós. Não é? Haverá um óleo fresco para nós. Nós vamos pegar aquilo que a palavra de Deus está nos oferecendo. Então, hoje, já acabou o tempo, então hoje, gaste tempo com isso, hoje e amanhã. Senhor, os ministérios em que eu passei, eu quero liberar as pessoas, não sou mais credor delas, elas não me devem mais nada, e eu quero, Pai, também limpar as estruturas de raciocínio, as estruturas de funcionamento, as estruturas, eu quero que o Senhor as leve. Eu quero estar nova, sem nenhuma dessas, como que eu posso dizer? Nenhum administrativo dentro de mim. Por favor, leva tudo e coloca o teu novo dentro de mim. Amém? Nem glória, nem inglória. Tudo. Nem o que foi bom, nem o que foi ruim. Tudo, leva tudo. O Senhor estabelece um novo tempo para mim. Eu vou destruir o tempo da vergonha e vou também entrar num lugar onde eu não propagarei mais nenhuma vergonha ministerial que esteve sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te prepare para isso. Coração limpo e limpo de dívidas e limpo também das estruturas. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça, sabedoria. Lembre-se, irmão, de se humilhar diante de Deus. Você e eu não sabemos nada. Amém? Em nome de Jesus, só o Senhor para nos livrar. Em nome de Jesus, shalom, shalom. Fiquem na graça. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.